Olá, família, tudo bem com vocês? Hoje, nosso primeiro dia de live da nossa experiência de jejum e o segundo dia já de consagração. Quando nós começamos ontem o nosso jejum, já começamos com a proposta de dedicar algo a Deus durante esses 21 dias. E você? O que foi que você deixou de lado? O que foi que você se absteve já nesses 2 dias ou já nesse dia, nessa segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. Já fez falta? Já sentiu a necessidade? Esse é o princípio do jejum, tirar algo que nos faz falta, tirar algo que para nós é necessário, dizendo a Deus que a presença dEle é muito mais necessária do que isso. Não é que estamos fazendo um sacrifício, nem que estejamos fazendo uma penitência. O que nós estamos fazendo é um voto a Deus, uma declaração através de uma atitude de que coisas necessárias para nós são importantes, mas nós podemos nos abster delas por um período para declarar que a presença de Deus ainda é mais importante para nós. Por isso, eu queria ler um texto de Eclesiastes, capítulo de número 5, para falar sobre a importância do que estamos fazendo. Porque algumas pessoas dizem, eu ajoelhei ontem na igreja, ajoelhei na minha casa, consagrei, mas eu acho que final de semana eu vou dar uma quebradinha no meu voto. Bom, essa é uma questão de consciência, mas olha o que a Bíblia diz no versículo de número 2, em Eclesiastes capítulo 5. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas ou votos diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Ou seja, se você fez um voto, se você fez uma promessa, então é melhor que você cumpra. Porque o versículo de número 5 diz assim: é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Então é melhor não fazer um voto do que fazê-lo e não cumprir. Por isso, eu espero que você esteja muito decidida, muito comprometido em manter-se firme até o final dos nossos 21 dias de jejum e de oração. E nós vamos fazer isso. Quando nós não estivermos em celebração, dos horários habituais da igreja, nós estaremos online aqui no nosso canal no YouTube, sempre às 20 horas, com exceção do domingo, que é às 19h30, o horário da nossa transmissão da celebração presencial e online, tá bom? Nós teremos um momento de louvor, um momento de meditação da palavra e também um momento para nos colocarmos de joelhos, intercedermos e orarmos diante da presença de Deus, diante dos pedidos que nós temos. Vamos orar para iniciar a nossa primeira noite online e vamos pedir a Deus a presença dEle na nossa vida, na nossa casa e também nesse momento de adoração. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por essa noite. Agradecer ao Senhor, Pai, pelas pessoas que estão conectadas nesse momento, que estão participando conosco desta campanha, deste voto comunitário de buscar a Tua presença. O nosso propósito é que vejamos o Senhor movendo sobre nós e entre nós, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade e nas nossas vidas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que enquanto estivermos nesses 21 dias, o Senhor esteja movendo o sobrenatural sobre nós, que é isso que nós estamos esperando e é isso que nós estamos buscando da Tua presença. Nós pedimos isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Amém. Vamos declarar então as maravilhas do nosso Deus, as qualidades dEle, tudo o que Ele representa para nós. Amém? Eu vi mil histórias de como alguns vêm a Ti, mas eu ouvi Tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. Tu és o bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é
quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em outro lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és o bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. Tu és o bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Amém. Vamos clamar a esse nosso Deus, buscando essa mão forte, dizendo que nós estamos aqui rendidos de coração. Nesses 21 dias de jejum, permaneceremos dessa maneira, rendidos aos seus pés, rendidos à sua glória, rendidos ao seu amor. Tudo por ti, Jesus. Amém. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém, glória a Deus, que você possa se render e possa se entregar a esse que é o seu caminho e a sua direção. E não é fácil usar essa palavra ou esse termo rendição. Não é nada fácil usar essa palavra no dia a dia. Até que numa canção ela cai bem. Até que num dicionário a gente consegue ver bem a definição dela. O problema é quando ela tem que ser aplicada. E o que é render? Render é entregar. É dar de mão beijada, é desejar que o outro tome toda a responsabilidade. Você está disposto a fazer isso?
em algumas áreas da sua vida com o seu Senhor e com o seu Deus? Porque essa é a parte difícil. Ter Jesus como Salvador não é tão complicado assim, porque todos nós estamos em apuros, todos nós estamos naufragando e todos nós precisamos de um Salvador. Mas ter Jesus como Senhor é um pouco mais difícil numa cultura que aprendeu a ditar as regras e a colocar o ego e o eu acima de qualquer circunstância. Quando eu estou no controle, eu estou tomando as decisões e, portanto, eu sou responsável pelos meus próprios atos e também pelo meu próprio destino. Isso também é bonito na teoria, mas na prática, a grande verdade é que nós não somos donos nem da nossa vida, nem do nosso futuro e muito menos do nosso destino. Por isso, o convite é se render. Ainda que seja difícil, o convite é entregar a Deus, descansar nele e esperar pelo sobrenatural. Ainda que difícil, essa é a nossa atitude. Por falar em ser difícil, eu lembro de uma experiência que eu tive há vários anos atrás, quando meu pai foi passar pela cirurgia de coração. Ele teve um infarto e, repentinamente, o nosso mundo virou de ponta cabeça. Todos nós, de repente, estávamos numa sala de espera de um hospital, aguardando um procedimento médico. E eu lembro dele ter passado pelo corredor, o médico parar a máquina antes da cirurgia, os enfermeiros que ali estavam, e eu pude falar algumas palavras com ele. Aí ele estava no processo ainda sonolento, se preparando para a cirurgia já, com um processo de anestesia, e eu pude conversar com ele naquele momento. Mas qual foi a sensação quando ele entrou pela porta do centro cirúrgico e eu tive que voltar para a sala de espera? Qual foi a sensação de você ficar ali durante horas em um lugar, aguardando alguma coisa, que você não tem o mínimo controle sobre aquilo? Você não é médico, você não é cirurgião, você tem que apenas sentar e esperar, numa total sensação de impotência, numa total sensação de inutilidade. Tudo que você pode fazer é esperar, porque já não está mais em suas mãos, agora está nas mãos dos médicos. Essa é a dificuldade da rendição. A rendição é olhar Deus tomando aquilo que nós queríamos manter o controle. A rendição é nós colocarmos diante de Deus aquilo que nós queríamos conduzir pela nossa própria vontade. Render e dizer, eu deixo tudo aos teus pés, é permitir que Deus entre por aquela porta do centro cirúrgico e diga, daqui para frente é comigo. Tudo que você precisa fazer é aguardar e esperar em mim. É fácil isso, queridos? Não é fácil, mas é uma disciplina que nós precisamos aprender, porque ninguém experimentará o sobrenatural, ninguém experimentará o poder do divino sem que submeta o seu coração a uma espera paciente e uma submissão totalmente voluntária. Provando que isso não é tão fácil, podemos aprender com erros dos nossos antepassados. Quer dar uma olhada comigo? Isaías capítulo 30, versículo 15 é o texto da meditação de hoje. O povo de Israel estava exilado, estavam debaixo de um jugo de um império poderosíssimo chamado de Babilônia. Eles estavam sofrendo todo tipo de afronta e aguardando a libertação. Aguardando a libertação. Guarde bem essa palavra. Então Deus diz para eles que eles deveriam tomar uma atitude. E a atitude que eles deveriam tomar era esperar. É só esperar. Pastor, mas o que eles poderiam fazer enquanto isso? Viver a vida. Eles deveriam plantar vinhas, eles deveriam casar-se, eles deveriam dar-se em casamento, eles deveriam orar pela paz da cidade. Ou seja, eles deveriam viver a vida comum enquanto esperavam a libertação. Não é fácil ficar nessa situação. Tanto que não é fácil, que olha só qual foi a reação deles, Isaías capítulo 30, versículo 15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Olha essas duas palavras. Arrepender-se e descansar é o caminho para a salvação, da sua salvação. Seguindo o versículo, na quietude e na confiança está o seu vigor. Deus diz para o povo de Israel que estava sofrendo um pesado jugo e querendo fazer algo com as suas próprias mãos e algo com as suas próprias forças para poder colocar um fim nesse sofrimento. Deus diz para eles, arrependam-se e descansem, aquietem-se e confiem. E o povo de Israel, qual foi a atitude deles?
o versículo continua dizendo: mas vocês não quiseram. Versículo 16: vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão os seus perseguidores. Deus disse para eles: vocês têm tudo para descansar e aguardar em mim, mas vocês não quiseram. Vocês disseram: nós vamos correr atrás de cavalos e vamos buscar os cavalos velozes para a gente fugir desse jugo. E Deus diz: certamente vocês fugirão, mas vão fugir dos seus inimigos, não vão fugir dessa escravidão. Mas nós teremos cavalos velozes, pois é, e velozes serão os perseguidores que virão contra vocês, porque vocês estão deixando o lugar da minha proteção e adentrando para o lugar do domínio de vocês, e o domínio de vocês é perigoso, inseguro e pode trazer grandes desastres. Pode não, certamente trará, porque Deus já diz no futuro: vocês fugirão e vocês serão perseguidos por inimigos mais velozes que seus cavalos. Queridos, esse é o grande drama da vida e da fé. Aguardar em Deus quando nós sentimos-nos totalmente impotentes de fazer alguma coisa para resolver aquela situação. Queremos resolver o casamento a todo custo e Deus diz: espere. Queremos assinar aquele documento de divórcio e Deus diz: espere. Aí você diz: não, mas isso não pode acontecer, não há mais nada que pode acontecer na minha vida, o meu marido não vai se resolver, minha esposa não vai mudar, e Deus diz para você: espere. O que você quer fazer? É pegar o cavalo mais veloz. O que você quer pegar é um alazão para correr com ele o quanto antes e resolver do seu próprio jeito, como o povo de Israel queria resolver a sua própria maneira. Muitos de nós queremos fazer isso. Descansar e esperar é uma atividade que nos coloca numa condição de submissão e de uma sensação de inutilidade e até impotência. Isso não massageia o nosso ego, pelo contrário, nos traz grandes danos emocionais e até mesmo grandes danos espirituais, porque começamos a ficar enfraquecidos, quando não, enfurecidos com a situação. Mas a palavra de Deus nos convida a confiarmos de que existem situações que Ele é o médico, e nós não podemos entrar com a cura. Existem situações que Ele é o Senhor, e nós não podemos dar o nosso palpite. Existem ocasiões que Ele é o remédio, e não há nenhuma alquimia que possamos oferecer que vai trazer algum tipo de cura para a nossa vida. Ou seja, existem situações que Deus entra pela porta de cirurgia e diz: daqui para frente é comigo. E nós precisamos aprender a confiar, e a descansar, e a repousar o nosso coração nessa promessa. Eu sei que você está doido, eu sei que você está maluca para resolver essa situação do seu jeito. Você está procurando pessoas, fazendo telefonemas, você está tentando recursos, está tentando fazer conciliações, negócios, alianças. Eu sei que você está tentando de todos os jeitos resolver isso, porque você não consegue simplesmente esperar Deus resolver isso para você. Mas a palavra dessa noite, para o seu e para o meu coração é: no arrependimento, arrependa-se de tentar fazer do seu jeito. E no descanso, pare de tentar correr como uma pessoa enlouquecida para resolver os seus problemas, enquanto Deus pode resolver assim. No descanso e no arrependimento, mas também na confiança e na quietude. Acalma seu coração, confia em Deus, descanse nele. Qual foi a minha surpresa? Depois de algumas horas, o médico entra pela sala e diz: a cirurgia foi um sucesso, seu pai passa bem, agora é aguardar a sua recuperação pessoal. Eu não fiz nada, eu não agi em nada. Ficar do lado de cada sala de espera, aguardando o retorno da notícia, esperando. Eu sei, é cruel, é difícil, mas existem coisas que nós não podemos fazer. Existem coisas que não estão ao nosso alcance colocar as mãos, e nessas que nós não podemos agir, nós precisamos confiar e descansar. Tem coisas que você precisa fazer e está ao seu alcance, faça. Mas aquilo que você não pode, descanse. Confie. Pertence ao médico dos médicos, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. E pertence a Deus a palavra final. Então essa noite, a palavra para o seu coração é: se você quer experimentar o sobrenatural poderoso de Deus, exima-se e aniquile a sua vontade de fazer humano. Vou repetir: se você quer o sobrenatural de Deus na sua vida, você precisa abrir mão
do natural humano que você quer realizar por suas próprias forças. Espere, confie, entregue. Entregue aquele filho rebelde, entregue aquele casamento problemático, entregue aquela entrevista de emprego, entregue aquele sonho que parece não se realizar, entregue aquela dificuldade, entregue aquela enfermidade, entregue, coloque no altar, diga: Senhor, eu já tentei com os meus recursos, não consigo mais, portanto agora eu vou descansar. Eu vou aquietar o meu coração, eu vou ficar na sala de espera, porque daqui para diante é o Senhor quem faz, e eu só espero e aguardo no Senhor, e que em breve, pela promessa e pela fidelidade que o Senhor tem comigo, o Senhor trará as notícias, dizendo: eu resolvi, eu coloquei as mãos e eu realizei o sobrenatural. Lição de hoje: se você quer o sobrenatural de Deus, você precisa abrir mão do natural humano. Espere em Deus, confie em Deus e descanse em Deus, cantando essa canção: eu me rendo aos teus pés, tu és tudo que eu preciso para viver, sem ti eu nada consigo mais. Vamos orar? Nós vamos orar e vamos buscar a Deus, e nós vamos encerrar essa transmissão com essa canção. Nós vamos dizer: eu me rendo a ti, Senhor. Nós vamos clamar somente a ti, tu és a direção, tu és o sol a me guiar. E enquanto nós estivermos cantando essa canção, que o Espírito Santo possa falar na sua vida e na sua alma, em nome de Jesus. Vamos orar? Se você puder, em algum lugar que você está, na sua casa, se colocar de joelhos, é o que eu farei nesse momento aqui, online com você. Colocarei de joelhos para orar contigo e para pedir que Deus possa mover o sobrenatural sobre as nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui diante de ti. Senhor, nós estamos colocando o nosso coração em teu altar. Nós estamos totalmente dependentes de ti. Senhor, existem coisas que nós não conseguimos fazer pela nossa força e do nosso jeito. E então, Senhor, nós confiamos e entregamos. Senhor, nós não queremos usar cavalos velozes para fugir para um plano que não é o seu. Nós não queremos tomar nas mãos aquilo que nós não temos competência para fazer. Então, Pai, receba agora. Receba a nossa vida, os nossos sonhos, nossos medos, receba as nossas angústias, nossas inquietudes, receba no seu altar. Nós vamos confiar, descansar, arrepender e aquietar, conforme o Senhor disse. Nós não vamos fugir como o povo de Israel fez. Nós vamos aguardar na sua libertação. Então, Pai, essa noite é a noite do sobrenatural. Entregamos a Ti o nosso natural, porque nosso jeito não está dando certo. Esperamos no jeito divino, no jeito sobrenatural e nas suas mãos poderosas. Recebe, Pai, a nossa vida. Recebe, Pai, o nosso coração. E a Ti nós clamamos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, então. Nós nos despedimos com essa canção. Eu espero você aqui às 20 horas para continuarmos a nossa busca pelo Senhor. Clame a Deus e renda tudo a Ele. Ele é o seu socorro, Ele é o seu refúgio. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo a seus pés, és tu.